Estudos para concursos sobre da LESP, administração. Conteúdo de administração sobre processo organizacional e funções administrativas, questões. São umas 10 questões. O que será que a gente vai aprender sobre processo organizacional e trecos administrativos, né? Primeira pergunta. Os administradores das rotinas administrativas devem desempenhar funções que exigem conhecimento e experiência específicas e são responsáveis por... Os administradores são responsáveis por coisas? O quê? Será que elas são responsáveis? Criar, experimentar, executar e atualizar rotinas. Idealizar, treinar, orientar e vivenciar as rotinas. Não. Analisar, mudar, sugerir e realizar as rotinas. Sugerir e realizar. Planejar, dirigir. Controlar e supervisionar as rotinas. Organizar, praticar, instruir e avaliar as rotinas. Eu quero escolher esse aqui, o criar rotinas, experimentar, se elas funcionam, né, executar também, e depois atualizar elas. Eu queria mais um controle, né, que foi o controle, o que tinha o controle. Pra mim, a imagem que eu tinha é que o carinha tem que fazer, é o que eu estava usando aquela imagem do PDCO. Planejar, fazer, executar, planejar, executar, depois quando agir, que é verificar todas as coisas e depois controlar, fazer uma supervisão. E aqui tem, olha, esse aqui tem o que estava certo, tinha todos os 3 dos trecos. Planejar, dirigir e controlar. Mas supervisionar as rotinas também serve, né? Próxima questão. O processo de arrumar. Questão. O processo de arrumar e colocar o trabalho, a autoridade e os recursos entre os membros de uma organização, seja ela pública ou privada, de modo que ela possa alcançar eficientemente os seus objetivos, denota a função administrativa de quê? Volta. Processo de arrumar. Arrumar, eu acho que ele está falando de dirigir, né? Arrumar é alocar o trabalho, a autoridade e os recursos. Quer dizer, o coordenar nunca aparece normalmente. Eles sempre colocam esse tipo de coisa como dirigir, mas do jeito que está escrito aqui, se fosse semântico, né? Eu tô falando semântico, mas eu não sei se eu tô falando certo o que significa semântico, né? Significaria uma coisa tipo coordenar, alocar o trabalho para os lugares certos, certo? Os recursos entre os membros de uma organização, seja ela pública ou privada, de modo que ela possa alcançar eficientemente seus objetivos. Vamos dirigir mesmo. E era coordenar, né? Coordenar! Próxima questão. Uma questão que a gente já tinha respondido, interessante. As rotinas administrativas são formadas por diversos processos que ocorrem de forma sistemática e exigem conhecimento técnico e o domínio de tecnologias. A cenário alternativa em que todas as atividades se referem a rotinas administrativas. Manter documentos materiais organizados, emitir notas e recibos, operar equipamentos diversos e controlar a entrega e saída de materiais. Interessante. As rotinas administrativas são formadas por vários processos que acontecem de forma sistemática e que requerem conhecimento técnico, científico e domínio de tecnologias. O estabelecimento de padrões de medidas de desempenho que permitem assegurar que as atitudes empregadas são as mais compatíveis com o que a instituição espera, refere-se a uma das funções administrativas conhecida por... Volta, o que eu quero? Estabelecimento de padrões de medida. Padrões de medida ou controle? Análise, organização, planejamento, controle... Volta. A instituição formada por... Estabelecimento de padrões de medidas de desempenho que permitem assegurar que as atitudes empregadas são as mais compatíveis com a instituição espera com que a instituição refere-se a uma das funções administrativas do análise e organização. Mas eu quero escolher controle e direção. E agora? Eu vou escolher controle. Deu controle, apesar de que pra mim controle é mais um treco que é depois, não de um desempenho, o estabelecimento de padrões e trecos e medidas. É tipo, o controle ao verificar os erros e corrigi-los pra mim. Mas parece certo isso aqui também. Próxima questão. Denomina-se a organização como? A denominação de organização é a função jurídica para julgar os erros de indústria. Isso não é organização. Teoria... Função, organismo, órgão. Organização é um organismo, um órgão. Organismo destinado a assessoramento de alto nível e responsável apenas pela execução financeira. Errado, isso é um outro tipo de organização. Um órgão controlador responsável apenas de promover inventários físicos rotativos? Não, tem isso que deu. Então, já que não está usando de organização, na verdade, quando eu li organização, eu estava pensando mesmo em coisas de órgão e organismo. Mas eu acho que ele está falando da função, sabe? De um processo administrativo de organizar as coisas. Então, uma função administrativa que se incumbe de agrupamento de atividades necessárias para atingir os objetivos da empresa, e isso parece certo. Teoria que faz parte da ideologia compensadora que realiza a transformação da noção da racionalidade. Bom, foi bonitinho, né? Próxima questão. O ciclo administrativo é constituído pelo desempenho das funções administrativas, entre elas a organização sendo aquela responsável pelo auto de organizar, estruturar e integrar os recursos. Assinale a alternativa que apresenta uma atividade de função administrativa da organização. O ciclo administrativo é constituído pelo desempenho das funções administrativas, entre elas a organização sendo aquela responsável pelo ato de organizar, estruturar e entregar os recursos.
A ciclo administrativo é constituído pelo desempenho das funções administrativas, entre elas a organização, sendo aquela responsável pelo ato de organizar, estruturar e integrar os recursos. Eu não estou entendendo nada que eu estou lendo. O ciclo administrativo, ciclo, tá. É constituído pelo desempenho das funções administrativas, entre elas a organização, sendo aquela responsável pelo ato de organizar, estruturar e integrar. Está falando de uma função de organização. Daí ele fala, a organização é organizar, estruturar e integrar recursos. Daí o que eu tenho que escolher? A alternativa que apresenta uma atividade de função administrativa de organização. Uma coisa que uma administração, que uma organização faz, é definir planos para alcançar esse planejamento, monitorar desempenho, esse controle, programar as atividades, né? Isso aqui é a direção, dividir o trabalho, isso aqui é a organização, formular objetivos, isso aqui é planejamento. Deu certo. Próxima questão. O meio da qual chamamos estes entes públicos se utilizam para regular as atividades no âmbito de sua administração e que um de seus pontos favoráveis do ponto de vista de administração pública é o de registrar seus atos e a eles dar publicidade é o coisa de publicidade e registrar seus atos. No meio do qual chamamos agente público se utiliza para o diário oficial, claro, mas para regular as atividades do âmbito de sua administração, do próprio âmbito, e que um de seus pontos favoráveis do ponto de vista da administração pública é o de registrar seus atos e dar eles publicidade. É o plano de comunicação, guia de conduta, plano estratégico, processo administrativo, manual de procedimentos. Eu não entendi o que essa questão quer, meu. Meio do qual chamamos os chamados entes públicos se utiliza para regular as atividades no âmbito de sua administração. Um meio de regular atividades. E que um de seus pontos favoráveis do ponto de vista da administração é o de registrar seus atos aí a eles dar publicidade. Basicamente, agora eu não estava falando isso aqui de publicidade, não, essa publicidade estava me confundindo. Basicamente está falando que tem um meio, um método administrativo, né? De basicamente está falando de registrar todas as informações do que aconteceu. Tipo, por exemplo, se eu vi gasto, você registra lá no treco, né? Isso obviamente é uma bomba na administração, porque dá para controlar tudo, organizar e ser organizar tudo, certo? Daí um plano de comunicação, não. E ele fala também que isso aqui dá um tipo de publicidade, né? Manual de procedimentos, não. Processo administrativo, guia de conduta, plano estratégico não. Guia de conduta, plano de comunicação, eu não consigo pensar em nada, eu vou chutar esse... Espera, manual de procedimentos parece certo. Deixa eu pensar um pouco. Meio do qual chamados entes públicos se utilizam para regular a atividade no âmbito de sua administração regular. Porque irregular, o que usa para regular? Um manual. Daí, se todo mundo tem que fazer as coisas do jeito do manual, eles vão ser regulados das atividades ser certinhas. Esses pontos favoráveis, e que um dos seus pontos favoráveis é o de registrar seus atos a eles dar publicidade. Mas o manual de procedimentos dar publicidade fica colocando as informações. Plano de comunicação, guia de conduta, plano estratégico, processo administrativo, manual de procedimentos. Eu vou manual de procedimento mesmo. Eu estava querendo também chutar o processo administrativo, mas eu queria que a frase tivesse alguma relação com a resposta, né? Deu errado. Próxima questão. A administração é o processo de tomar decisões sobre os objetivos e a utilização de recursos. O processo administrativo abrange processo administrativo e processo administrativo. Na verdade é engraçado, né? Porque o processo administrativo aparece em várias questões, mas eu não levei em conta colocar ela como resposta disso. A administração é o processo de tomar as decisões sobre os objetivos e utilização de recursos. O processo administrativo abrange 5 tipos principais de decisões, também chamadas de processos ou funções. Se na alternativa em que são corretamente denominadas esses 5 tipos de decisões. Ciência, padronização, diretrizes, reflexão e nexo. O que eu estou falando? Tipos de decisões. O processo administrativo abrange 5 tipos principais de decisões. Decisões do processo administrativo. Deixa eu anotar isso. Se não são corretamente denominadas esses 5 tipos de decisões. Ciência, padronização, ciência. Planejamento e organização, liderança, execução e controle. Esse aqui é mais bonitinho, né? Tem um outro que tem planejamento, deixa eu ver. Recursos, aprendizagem, execução e controle. Não, vai. Liderança é interessante. Liderança é, na verdade, a mesma coisa que direção, basicamente. Próxima questão. Considera-se no perfil do profissional de secretariado de habilitação secretariado a habilidade de gerenciar seu comportamento profissional no tocante à execução de suas tarefas diárias, que exige além das habilidades técnicas, que seja proativo com os inúmeros serviços da secretaria, na execução das rotinas administrativas e com o objetivo de facilitar as atividades gerenciais, deve o secretário fazer o quê? Não, vou falar essa coisa aqui, o PDCO. Vamos escolher o PDCO. Não vou nem organizar os outros. Oba, foi planejado aqui, sabe? Que louco, né? E assim acaba as questões. Para terminar as questões, tem uma tabela que já está respondida, de tabela de todas as coisinhas, o PDCO organizado em cada uma das coisinhas. Primeiro, planejar. O que é o planejar? O planejar é a função de estabelecer objetivos. Quando a palavra-chave para planejar é objetivos, e também às vezes eles usam metas também. Daí planejou tudo, até aí outro treco é o prazos para alcançar. E planejar é longo tempo, né? Depois disso tem o organizar e o dirigir. O dirigir
é a função de articular os esforços. Dirigir é o tipo de liderança. Articular os esforços significa usar as pessoas para elas fazerem os recursos para que elas façam as coisas. Enquanto seus objetivos traçados, e organizar é a função da alocação dos recursos. Organizar é o trequinho que a gente viu em várias questões, que é colocar as coisas nos lugares certos e separar elas para que elas sejam usadas de maneira eficiente, certo? Empresa no momento forma para melhor assegurar o seu bom desempenho. E o último é controlar, que é o final. A função de estabelecer padrões de medidas e acompanhar as operações para que o desempenho ocorra em conformidade com o que foi traçado. E assim termina questõezinhas. Tchau.